Boa noite. Começo agradecendo a Marta o convite que me foi feito de estar aqui. Devo dizer que todo esse evento tem sido muito agradável, né? Tenho aprendido bastante. E agora também devo dizer que me cabe uma árdua tarefa, que é falar para vocês sobre o que eu escrevi depois de ter ouvido a exposição do Verlaine, que é muito instigante. De todo modo, eu acho que o que eu tenho a dizer é com uma linguagem absolutamente diferente, porque eu vou estar lá no século XIX, né? Mas tem vários pontos de confluência, né? Então, acho que a gente, ainda que vai tratar a partir de linguagens muito diversas, eu acho que a gente pode encontrar alguns pontos de confluência para instigar o debate, né? Pois bem, eu vou tratar justamente da paixão pela igualdade, né? Como um dos temas propostos pelo título, né, deste colóquio, né? São as paixões. Então, eu vou tratar dessa paixão da paixão pela igualdade à desigualdade e opressão como ruínas da democracia, né? E eu vou tratar desse tema a partir do pensamento de Alexis de Tocqueville, né? Portanto, no século XIX, né? Então, vamos lá. A leitura estándar que se fez de Tocqueville a partir da interpretação de A Democracia na América, nos anos 1960, considera a igualdade de condições um fato inelutável de origem providencial, que se apresenta como marca singular dos tempos democráticos e pode, inclusive, trazer consequências danosas ao exercício da liberdade. Essa interpretação alinha Tocqueville entre aqueles que retiram do Estado qualquer responsabilidade com o zelo pela inclusão social dos cidadãos, ao mesmo tempo em que reforçam o cuidado com a liberdade privada dos indivíduos. Uma aproximação mais completa e crítica dos textos de Tocqueville, no entanto, exige investigar problemas sociais e políticos que decorrem da igualdade de condições para bem compreender o que verdadeiramente ameaça a liberdade. Nossa abordagem buscará mostrar que igualdade de condições, juntamente com liberdade de participação, são pressupostos da democracia. Contudo, uma paixão desmedida pela igualdade pode ter consequências sociais e políticas danosas. Nossa exposição partirá da explicitação da concepção tocquevilliana de democracia para então investigar a paixão pela igualdade e discutir suas consequências. Nossa hipótese é que a paixão pela igualdade isola os cidadãos, e aqui que eu vejo então pontos de convergência, isola a tal ponto que corrói os fundamentos da sociabilidade e da participação política, que os impede de buscar conjuntamente a superação de dificuldades coletivas, gerando excluídos no seio do Estado democrático. Pois bem, então eu passo agora para o primeiro ponto da minha exposição, que é esse esforço de explicitar a concepção tocquevilliana de democracia a partir desses dois eixos, igualdade e liberdade. Ainda que as circunstâncias políticas decorrentes da monarquia de Juillet tenham provocado a viagem de Tocqueville aos Estados Unidos, sua curiosidade com aquele novo Estado já era antiga para este jovem aristocrata de 29 anos. Curioso com a democracia lá existente, desejava conhecê-la de perto. Dos meses de permanência naquele país, afirma, e eu cito Tocqueville, que entre os objetos novos que atraíram a minha atenção, estou citando ele, nenhum me impressionou mais vivamente do que a igualdade de condições.
Fim de citação. Ele reconhece, então, a igualdade como uma característica peculiar e distintiva do Estado democrático em relação ao antigo regime. Essa percepção marca o primeiro tomo de A Democracia na América, publicado em 1835. Já no terceiro capítulo, logo no início, onde o Tocqueville investiga a situação social dos anglo-americanos, conclui que mesmo as desigualdades naturais de talento e inteligência, que vêm diretamente de Deus e que o homem não poderia impedir que fossem encontradas sempre, encontram-se tão frequentemente enfraquecidas, e eu cito, ele diz, é difícil atribuir-lhe qualquer influência na condução dos negócios. Portanto, a igualdade social de condições que ele observa entre os anglo-americanos, ele diz, baseia-se num conjunto de fatores econômicos, jurídicos, políticos, sociais, culturais. Os principais fatores econômicos que contribuem para a igualdade são a ausência de uma grande disparidade material e a mobilidade social, que integram dinamicamente cada um à estrutura social. O aspecto jurídico advém da generalidade das leis, do rigor das penas e do zelo com que as instituições jurídicas, assegurando que todos terão os mesmos direitos, deveres e sofrerão as mesmas penas. A participação nas decisões e nas ações das diversas instituições, seja administrativas, jurídicas, de representação do Estado, favorece o sentimento de integração ao corpo político, contribuindo para dar a cada um a compreensão de mais uma dimensão da igualdade. Finalmente, a educação universal e o compartilhamento de vivências sociais, costumes, valores, fortalece o vínculo entre as pessoas e lhes confere o sentimento de pertencimento a uma mesma comunidade. A própria opinião pública cria entre os homens uma espécie de igualdade imaginária. São palavras de Tocqueville, igualdade imaginária, que penetra em suas almas e lhes confere um sentimento de igualdade a despeito de qualquer desigualdade real na qual possam, porventura, se encontrar. A igualdade de condições estende a sua influência não apenas no âmbito da sociedade civil, mas também sobre o Estado político, assemelhando as condições de vida e banindo a subservência do espaço social e político. A igualdade de condições assim caracterizada é tomada por Tocqueville como condição de possibilidades sobre as quais se edifica o Estado político. A soberania do povo é, portanto, a forma política que dá expressão à vontade dos cidadãos e deve ser compreendida como manifestação política de uma condição social na qual ninguém está subordinado ao outro. Cada indivíduo constitui uma porção igual do soberano, pois, segundo ele, e eu cito, cada um tendo um direito absoluto sobre si mesmo, resulta que a vontade soberana não pode emanar senão da união da vontade de todos. Fim de citação. A liberdade humana se manifesta como a capacidade de sentir, falar, agir por si mesmo em um espaço público de convivência. Portanto, não é considerada como inerente à natureza humana, mas concebida como constitutiva da existência humana no convívio com seus semelhantes. Exatamente por isso, os homens se fazem livres na medida em que falam e agem uns com os outros. Não há oposição entre independência individual e participação política. O esforço de analisar as questões por si mesmo e o esforço de falar e agir com os demais exigem-se mutuamente. Nem as decisões que os homens tomam no plano coletivo
podem prescindir de uma análise individual, nem suas ações de ordem privada podem se dar à revelia de uma análise das consequências sobre os demais. Soberania do povo pode ser entendido como manifestação política de uma condição social de igualdade. O Estado democrático, sob a perspectiva de Tocqueville, só pode ser compreendido a partir destas duas exigências complementares: um Estado social marcado pela igualdade de condições e uma forma política que dá expressão aos interesses compartilhados pelos membros da comunidade política. A definição social e a definição política da palavra democracia são apenas dois modos diferentes de dizer a mesma coisa. Em que pese a exigência recíproca entre liberdade e igualdade em um Estado democrático, Tocqueville não afasta do seu horizonte a possibilidade que a igualdade se estabeleça no seio da sociedade civil, sem, contudo, manifestar-se politicamente. Pois liberdade e igualdade são duas coisas distintas. A liberdade não se liga a um estado social, podendo ser encontrada em diferentes momentos e sob diferentes formas. Em contrapartida, a igualdade de condições é uma característica própria do Estado social democrático. O avanço da igualdade de condições, na medida em que extingue diferenças sociais, confere a cada indivíduo o direito de pensar, agir, sentir por si mesmo. Implica, portanto, liberdade. Entretanto, é também em vista da igualdade que o homem torna-se independente de cada um de seus concidadãos, ficando isolado e despreparado para o exercício da liberdade. Veja, nessa primeira parte eu quis, em primeiro lugar, mostrar que um ideal normativo, digamos assim, de democracia implica necessariamente a confluência entre um Estado social de igualdade de condições e um Estado político de liberdade, como participação política, como soberania do povo. No entanto, não necessariamente a gente precisa encontrar essa confluência entre liberdade e igualdade. Então, ele mostra que, algumas vezes, a igualdade pode existir sem que ela transpareça também no espaço político. Pois bem, a partir de agora eu vou tentar mostrar um pouco como isso se dá, apontando para o que ele chama de paixão pela igualdade. Bom, o descompasso entre liberdade e igualdade é atribuída por Tocqueville aos próprios seres humanos. Ele diz que o gosto que as pessoas nutrem por cada uma delas, pela igualdade e pela liberdade, são, em todas as épocas, coisas distintas. Mas ele diz, nos povos democráticos são coisas desiguais. No entanto, ele não esclarece por que coisas que eram apenas distintas tornam-se desiguais. Do meu ponto de vista, a chave para compreender esse descompasso entre liberdade e igualdade pode ser encontrada no que ele vai chamar de um desejo ardente por realização de uma promessa jamais cumprida. Tocqueville afirma que a simples possibilidade de que a igualdade se estabeleça entre os indivíduos cria a expectativa de uma igualdade plena. No entanto, ele ressalta também que, por mais que os povos se esforcem por aniquilar toda a desigualdade social, jamais chegará a tornar as condições perfeitamente iguais. Vejam. Assim, a paixão pela igualdade se fortalece e se vivifica
em vista da impossibilidade de realização de uma igualdade plena, né? Introduzindo uma dissociação entre a igualdade e a liberdade, né? E é nessa dissociação que se enraiza o individualismo e a apatia política. Então, eu cito um trecho um pouco mais longo da Democracia na América. Ele diz: preocupados apenas com o cuidado de fazer fortuna, não percebem mais o estreito laço que une a fortuna particular de cada um deles à prosperidade de todos. Não é preciso retirar de tais cidadãos os direitos que possuem. Eles mesmos os deixam escapar voluntariamente. O exercício de seus direitos políticos parece-lhes um contratempo desagradável que os distrai da sua indústria. Caso se trate de escolher seus representantes, de dar a mão forte à autoridade, de tratar em comum as coisas comuns, falta-lhes tempo. Não seriam capazes de dissipar esse tempo tão precioso em trabalhos tão inúteis. A crítica de Tocqueville recai sobre o ensimesmamento do indivíduo, que, voltado à busca dos seus interesses próprios, já não deseja mais ocupar-se do cuidado com a coisa pública. O individualismo se desenvolve na medida em que as condições se tornam iguais. É um sentimento refletido e pacífico que dispõe cada cidadão a isolar-se da massa dos seus semelhantes, afastando-se de seus concidadãos até o ponto em que ele chegue a abandonar de bom grado a grande sociedade. A consequência desse vício público é política, né? E está apresentada com palavras bastante fortes na quarta parte do segundo tomo da Democracia na América. E ele diz: vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais que, sem descanso, voltam-se sobre si mesmos à procura de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma. Cada um deles, afastado dos demais, é como um estranho ao destino de todos os outros. Seus filhos e seus amigos particulares, para eles, constituem toda a espécie humana. Quanto ao restante de seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê. Toca-os, mas não os sente. Existe apenas em si e para si mesmo. Acima destes, eleva-se um poder imenso e tutelar, que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte. É absoluto, regular, minucioso, previdente e brando. Anos mais tarde, fim da citação, anos mais tarde, no antigo regime a Revolução, anos mais tarde, portanto, da publicação da democracia, do segundo tomo da Democracia, o Tocqueville retoma essa mesma ideia quando investiga as causas da Revolução de 1789. Durante o processo revolucionário, ele afirma, a paixão pela liberdade mostra-se descontínua, inexperiente, mal regulada, ao passo que a paixão pela igualdade sempre ocupa o fundo dos corações, dos quais foi a primeira a apoderar-se, tornando-se um dos seus mais caros sentimentos. É em vista dela, em vista da paixão pela igualdade, que os homens se dispõem a tudo sacrificar àqueles que lhes permitem satisfazê-la, né? E os dispõem a fornecer ao governo os hábitos, as ideias, as leis das quais o despotismo precisa para reinar. Nessa espécie decaída de sociedade democrática, a soberania do povo é usurpada com o consentimento dos próprios indivíduos, os quais se satisfazem em obedecer a um poder tutelar
que fala em nome do povo, desde que o governante lhes ofereça a tranquilidade necessária para gozarem dos benefícios privados alcançados com a igualdade de condições. Pois bem, terceira parte agora, as consequências dessa paixão, desigualdade e opressão. Ainda que Tocqueville tenha se entusiasmado pela igualdade de condições que reinava entre os anglo-americanos e pelo modo como esta igualdade penetrava em todos os espaços políticos do Estado norte-americano, já no primeiro tomo da Democracia na América, ele não se furta a denunciar a desigualdade social e política dos negros e dos índios norte-americanos. O extermínio dos indígenas e a escravidão dos negros são admitidas nos Estados Unidos como uma exceção do seu estado social, restrita apenas a essas duas raças humanas. Em sua viagem aos Estados Unidos, em 1829-1830, presenciou um fato que o deixou perplexo. Durante um pleito eleitoral na Pensilvânia, constatou a ausência dos negros alforreados. Incomodado com a situação, perguntou a um anglo-americano a razão desta ausência. Eu reproduzo aqui o diálogo, então, entre o Tocqueville e um anglo-americano. Tocqueville diz: expliquem-me, por favor, como um Estado fundado por Quakers e conhecido por sua tolerância, os negros alforreados não são admitidos a exercer o direito de cidadãos. Pagam o imposto, não é justo que votem? O anglo-americano responde: não nos faça injúria, respondeu ele, de acreditar que os nossos legisladores tenham cometido tão grosseiro ato de injustiça e tolerância. Então, em seu estado, os negros têm direito de votar? Sem a menor dúvida. Como se explica que no colégio eleitoral esta manhã não percebi sequer um na Assembleia? Isso não é culpa da lei, retrucou o americano. Os negros têm o direito de apresentar-se às eleições, mas se abstêm voluntariamente de comparecer. Muita modéstia da parte dele, retrucou o Tocqueville. Não é que se recusem a ir, mas temem ser ali maltratados. Entre nós ocorre certas vezes de faltar força à lei quando a maioria não apoia. Ora, a maioria está imbuída dos maiores preconceitos contra os negros e os magistrados não sentem força para garantir os direitos que o legislador conferiu. Fim de citação. A desigualdade entre as pessoas convive lado a lado com a igualdade de condições. Os homens mesquinhos dos tempos democráticos, esta é uma expressão do Tocqueville, voltado para os seus próprios interesses pessoais e materiais, enfraquecido frente ao poder do Estado, pouco importa-se e pouco interfere na condução dos grandes temas comuns. Cada um preocupa-se consigo mesmo e, nesse sentido, observa Tocqueville, não é no interesse dos negros, mas dos brancos que se destrói a escravidão. E, por isso mesmo, conclui, a abolição da escravidão reforça o preconceito e a desigualdade, que gravam-se nos costumes na medida em que se apagam das leis. Movido pela convicção de que o trabalho escravo é uma das mais profundas formas de violência, liberdade e a igualdade que devem nortear uma república democrática, o Tocqueville, ele foi deputado muitos anos, né, e foi relator da comissão de deputados encarregada de preparar um projeto de lei para a abolição da escravidão nas colônias francesas. Foi uma de suas primeiras tarefas como deputado recém-eleito, em 1839. Né? Então, a proposição que ele faz contrasta com uma proposição do senhor de Tracy, né? Que já havia, né? E essa outra proposição previa a abolição da escravidão
de forma progressiva, ou seja, primeiro para os que nascerão, ventre livre, depois para os idosos, sexagenários, e finalmente para os trabalhadores. Tocqueville propõe o oposto, emancipação simultânea para todos os escravos. A sua proposta sustenta-se na suposição de que a escravidão é uma violência contra a humanidade e afirma, portanto, que a tarefa da comissão não é justificar a abolição. E eu cito: a comissão não tem, graças a Deus, que refutar estas falsas e odiosas doutrinas. Fim da citação. O que lhes cabe é simplesmente prever como fazer a abolição. Não tem que justificar. Então, considerando, mas contudo, nessa sua tarefa, ele considera que não basta decretar alforria. Assume que a tarefa da comissão é apresentar medidas práticas para erradicar a cultura da escravidão. No longo documento redigido por Tocqueville, a comissão sugeriu meios para bem integrar os escravos como pessoas livres, os ex-escravos como pessoas livres à sociedade. As medidas propostas dirigiam-se tanto para os ex-senhores como para o Estado colonialista francês. Por um lado, as medidas propostas visavam incentivar que os antigos senhores assumissem novas relações de trabalho, que se comprometessem com a aprendizagem das crianças e a profissionalização dos jovens e que cuidassem dos idosos. O Estado, por outro lado, deveria indenizar os patrões, assumindo sua responsabilidade pela criação de colônias em uma economia baseada no trabalho escravo. Esta indenização seria feita por meio da compra direta dos produtos produzidos nas colônias e pelo desenvolvimento do comércio. Com estas medidas, a comissão considera que a sociedade poderá integrar a todos, superando as dificuldades da sua transformação. Independente da eficácia destas medidas, importa destacar a preocupação da comissão em alterar a estrutura econômica e social a fim de impedir que se perpetuem posições antagônicas de mando e obediência, as quais excluem as pessoas da sociabilidade e da participação política. Quase 50 anos depois, a abolição da escravidão no Brasil difere profundamente do projeto tocqueviliano. A Lei Áurea é consequência de um processo lento e gradual de uma abolição que visava minimizar os conflitos políticos externos e internos, sem perturbar a ordem social e econômica brasileira. A Lei do Ventre Livre, de 1871, determinou que as crianças poderiam ficar na casa do senhor trabalhando gratuitamente até os 21 anos, ou deixando a casa do senhor e ficando sob tutela do Estado. Neste caso, o Estado deveria indenizar financeiramente o senhor. A Lei do Sexagenário, de 1885, institui que o ancião estaria livre depois de pagar indenização ao seu proprietário com mais 3 anos de trabalho não remunerado. Finalmente, a nossa Lei Áurea, promulgada pela Princesa Isabel em 1888, tem 2 parágrafos. No primeiro, declara extinta a escravidão. No segundo, revoga as disposições em contrário. O escravo tornou-se, por este ato, desempregado e desassistido pelo senhor e pelo Estado. Situação chocante que vemos reeditada por um decreto presidencial em pleno século XXI. Não há democracia sem igualdade social de condições, sem liberdade política de participação. O desrespeito à igualdade ameaça a liberdade. O desapego à liberdade ameaça a igualdade. Essa exigência circular de uma a outra, da liberdade à igualdade e vice-versa, aparece ao longo das obras de Tocqueville. Entre a publicação do primeiro e do segundo tomo de A Democracia na América,
Tocqueville esteve na Inglaterra e na Irlanda. Em 1833, fez uma rápida visita de 5 semanas à Inglaterra, onde esteve com Nassau Sênior, que é economista, e Lord Radnor, que é juiz. Nessa oportunidade, a Lei dos Pobres, promulgada por Elizabeth I, estava sendo debatida por intelectuais e legisladores. A industrialização havia aumentado muito o número de pobres nas cidades e já não havia meio de atendê-los. Sem conhecer as cidades industriais, Tocqueville observa o êxodo rural em decorrência da maior concentração de propriedades de terras e da mecanização dos campos, e assusta-se com uma miséria que não é propriamente individual. 2 anos depois, retorna à Inglaterra e prolonga sua temporada pela Irlanda. Percorre os campos, as aldeias, as sociedades industriais. A narrativa que faz dos bairros operários é duríssima. Eu leio um trecho também um pouco longo, onde ele descreve um bairro em Dublin. Bom, sobre um terreno abaixo do nível do rio e dominado por todos os lados por imensas oficinas, estende-se um terreno pantanoso que fossos lamacentos lavrados de longe em longe não poderiam dessecar nem sanear. Aí desembocam pequenas ruas tortuosas e estreitas, margeadas por casas de um pavimento, cujas ripas mal juntas e vidraças quebradas anunciam de longe como que um último abrigo que o homem possa ocupar entre a miséria e a morte. Entretanto, os seres desafortunados que habitam estes antros, ainda excitam a inveja de algum de seus semelhantes. Embaixo de suas miseráveis moradas, encontra-se uma fileira de porões, aos quais conduz um corredor semissubterrâneo. Em cada um desses locais úmidos e repugnantes, estão amontoados uma confusão de 12 ou 15 criaturas humanas. Exaltado com a profunda desigualdade e desrespeito e a despeito de sua condição de estrangeiro, faz uma longa lista de cargos e posições e mesmo de direitos civis para os quais a riqueza era indispensável. Afirma que é preciso ser rico para ser ministro, para ser juiz de paz, prefeito, para ser membro dos comuns, para ser advogado, eclesiástico e mesmo para ser litigante, pois é sempre preciso dispor de dinheiro para arcar com os custos da representação, das eleições, da educação e também para manter um processo nas cortes de justiça. E conclui, eu o cito, os ingleses deixaram aos pobres apenas 2 direitos, o de ser submetido à mesma legislação que os ricos e o de igualar-se a ele adquirindo riqueza igual. Entretanto, esses 2 direitos são mais aparentes do que reais, pois é o rico que faz a lei, e ele quem cria em seu proveito ou de seus filhos os principais meios de adquirir riqueza. Fim de citação. Mesmo no Novo Mundo, as desigualdades sociais e econômicas dos cidadãos não lhe passam desapercebidas. No 2º volume de A Democracia na América, publicado em 1840, Tocqueville observa que a divisão de trabalho na indústria nascente produz não apenas objetos mais perfeitos e menos caros para saciar a demanda crescente dos povos cujas condições sociais se fazem mais iguais, como também cria 2 classes sociais antagônicas. Por um lado, o artesão se torna especialista no cumprimento hábil de sua tarefa específica e conduz toda a sua inteligência para o estudo de um só detalhe. Por outro lado, homens ricos e esclarecidos dirigem a indústria, especulam sobre matéria-prima, analisam a qualidade dos produtos
examinam o mercado, administram o operário. Eu cito mais uma vez Tocqueville, cito, portanto, né? Cada vez um se parece mais com o administrador de um vasto império, o outro um bruto. O industrial e operário nada tem que os assemelhe, apenas uma dependência contínua, estreita, necessária, na qual um parece ter nascido para mandar e o outro para obedecer. Fim de citação. Se a subordinação política existente no antigo regime foi anulada, tornando todos legalmente cidadãos, as condições econômicas reais mantiveram a hierarquia social, encarregando-se, uma vez mais, de promover a desigualdade entre os homens. Situação semelhante a esta, vivida pelos trabalhadores urbanos, é também observada no campo. Os camponeses, liberados de suas obrigações feudais, se encontram agora não mais à mercê dos nobres, mas dos grandes proprietários de terras, cujo espírito industrial determina sua perspectiva e suas decisões. As profundas transformações ocorridas como consequência do desenvolvimento científico-tecnológico que aperfeiçoaram técnicas e máquinas para a produção rural, concorreram para a concentração de terras e para a produção em larga escala, e, na mesma medida, contribuíram para a maior vulnerabilidade do camponês e, consequentemente, para o êxodo rural que encaminha os pobres à busca de novas possibilidades nas cidades. Seja no velho mundo ou no novo mundo, no meio rural ou nas cidades industriais, a disparidade das condições aparece não apenas nas condições de trabalho, mas se reflete em todos os âmbitos da vida. O privilégio e a exuberância do luxo, acessível a apenas a alguns, contrastam com a condição permanente de miséria e exclusão por grande parte da população. Se formalmente rico e pobre são cidadãos, a discrepância de suas condições sociais reais os coloca como senhor e servo, fazendo sombra aos princípios democráticos de igualdade e de liberdade. Finalmente, a ruína da democracia. Tanto a democracia na América, quanto nos seus relatórios acerca da liberação dos escravos, nos 2 ensaios sobre o pauperismo, nos fragmentos políticos, nos relatos de viagem à Inglaterra e Irlanda, em cartas, Tocqueville evidencia que a pobreza, a escravidão, a exploração, a exclusão reintroduzem a aristocracia. E eu cito: se a desigualdade permanente das condições e a aristocracia penetrarem de novo no mundo, pode-se prever que entrarão nele por esta porta. Ou seja, qual porta? A porta da desigualdade social, que recria duas castas antagônicas. É nessa espécie decaída de sociedade democrática em que a liberdade e a igualdade são usurpadas pela ação desinteressada daqueles que parecem ter menos a perder com as violações produzidas pela coletividade. Assim, dias antes das jornadas de 1848, em Paris, Tocqueville, como deputado, sobe à tribuna para falar aos seus colegas. E ele declara que em quase 15 anos é a primeira vez que sente verdadeiro temor pelo futuro, pois está convencido de que há uma doença profunda instalada no espírito público da classe que governa. E explica, eu cito: notem que eu tomo essas palavras, classe que governa, na sua acepção mais geral. Eu não falo somente da classe média, mas de todos os cidadãos, em qualquer posição que ele esteja, que possuam direitos políticos. Fim de citação. Ou seja, o que Tocqueville denuncia nesse momento
é que a França, de 1848, está mergulhada novamente nas desigualdades e na opressão que parece reeditar as antigas práticas da aristocracia derrubada pela Revolução 50 anos antes. O que produz grande temor em Tocqueville é o desprezo dos cidadãos, ricos e esclarecidos, pelos princípios democráticos de igualdade e liberdade. Temor que hoje, aqui no Brasil, eu compartilho. É isso. Obrigada.